Olha, estudantes do primeiro período de medicina vão ser investigados após serem vacinados com prioridade. Vamos ao vivo com o repórter Alan Garcia, que tem mais detalhes desse caso. É uma denúncia, né, Alan? Porque a gente lembra, né, que estudantes de medicina, de outras áreas da saúde, podem se vacinar desde que comprovem que estão fazendo estágios, né, específicos, em áreas específicas em que a vacinação já está sendo autorizada. E o que é que diz mais nessa denúncia, hein, Alan? Exato, Edson. E aí o promotor de justiça Luciano Romero faz exatamente essa ressalva, né? Os estudantes de medicina podem ser vacinados desde que apresentem, né, um estágio em hospitais, clínicas, ou seja, também estão na linha de frente, assim como os profissionais da área da saúde. E aí sim, eles podem ter acesso à vacinação. Vamos entender um pouquinho melhor como é que fica esta situação com Ricardo Moraes, que é advogado criminalista, para a gente entender como é que pode se enquadrar, né, esses estudantes, caso a denúncia realmente seja confirmada, né, Ricardo? Então, existe uma lei que incrimine pessoas que furam fila. No caso, né, o Ministério Público está investigando a possibilidade de estudantes de medicina. O que é que diz a lei? Tem alguma lei sobre isso? Boa noite. Boa noite. É uma questão nova, né? A gente vive um momento inesperado para todos, inclusive o direito precisa se adequar a essas situações. Nós temos essa conduta, possivelmente, em princípio, como uma conduta reprovável, uma conduta imoral, e há uma tentativa de aplicar-se a esse caso o artigo 268 do Código Penal, né, que é uma medida de infração sanitária, uma violação de infração sanitária preventiva. Né? Porque nós temos no direito o princípio da legalidade. Né? A tipicidade está no artigo 1º do Código Penal. Assim, não há crime sem uma lei anterior que defina aquele fato como crime. Então, exatamente para a proteção do cidadão, determinadas condutas, para serem tidas como criminosas, elas têm que estar adequadas ao tipo penal. Há uma discussão sobre esse fato de furar fila, tanto que existem vários projetos de lei para tentar exatamente regulamentar essa situação. Ricardo, a gente tem visto, né, em alguns estados, pessoas se passando por enfermeiros, por médicos, aplicando vacinas falsas em pessoas que não se enquadram em nenhum grupo por enquanto. Existe, né, uma regra do Ministério da Saúde e a gente está vendo, né, pessoas com comorbidades, né, os idosos, são aqueles grupos que estão na frente. Furar essa fila, não existe aí um crime, mas será que não existe uma forma de pagar por isso? É aquela questão, nós temos que aplicar o que nós temos no nosso ordenamento. Existem vários projetos de lei, como eu vinha falando, que exatamente pretendem colocar ou dispor essas condutas na nossa legislação, com medidas que vão impedir o peculato de vacinas, né? O extravio, ou você se colocar na frente a ideia é exatamente de furar fila e até a corrupção para você usar da sua prerrogativa, do seu cargo, exatamente para tomar a frente daquela ordem que está estipulada no nosso Plano Nacional de Imunização. Né? Toda a operacionalização está disposta nesse plano nacional. Então, para que essas condutas elas não fiquem, de certa forma, desatentas, há uma possibilidade de se aplicar ainda o artigo 268 do Código Penal, tá certo? Que é exatamente você infringir a determinação do poder público que viola ou que busca proteger a introdução ou a proliferação de uma epidemia. Porém, vai haver uma discussão jurídica muito grande, exatamente por causa da questão do princípio da legalidade e do princípio da tipicidade. Porque aquele comportamento, aquela conduta de furar fila, não está devidamente disposto na norma penal. Então, seria uma conduta reprovável, uma conduta imoral, uma violação ao princípio da solidariedade, que todos nós deveríamos seguir, mas, porém, para se caracterizar como crime, ainda há uma certa discussão na nossa seara jurídica. Ricardo, o senhor, como um advogado criminalista, o que é que poderia ser feito de uma forma mais célere para que isso pudesse ter uma penalidade? Afinal de contas, como o senhor colocou, estamos numa pandemia, todos querendo ser vacinados, ou pelo menos a maioria querendo receber a vacina.
mas aí tem gente que aparece, né, e se vacina na frente, furando a fila. Pode ser feito de uma forma mais célere para a gente ter uma penalidade. Eu acredito que as autoridades, né, do Estado, autoridades policiais ou Ministério Público, de certa forma, devem buscar uma responsabilização imediata e a utilização dos meios jurídicos que nós temos. Como eu falei, é possível você ainda aplicar alguns tipos penais ou tentar aplicar a essa situação concreta, mas o mais correto, o mais justo diante do nosso ordenamento jurídico seria exatamente apressar o andamento dessas medidas, desses projetos de lei que existem na Câmara e no Senado, tá certo? Para que, de certa forma, essas condutas fiquem descritas na lei e possam, de certa forma, ser responsabilizadas de uma forma mais coerente com o nosso ordenamento. Ok. Ricardo, muito obrigado pelos teus esclarecimentos aqui conosco, tá? Bom, Edson, a gente fica aguardando, então, o resultado, né, deste procedimento do Ministério Público daqui de Alagoas para averiguar se, de fato, essas denúncias que chegaram pela ouvidoria de que estudantes de medicina estariam tomando a vacina contra a Covid-19, furando fila, se de fato essa denúncia é verdadeira ou não. Eu volto com você.